Existe uma pequena cidade no coração da América. Uma cidade que, à primeira vista, parece ser como qualquer outra. Um lugar onde o tempo parece ter parado. As ruas são tranquilas e os moradores vivem suas vidas em um ritmo lento e constante. Mas por trás dessa fachada pacífica, uma escuridão persiste, uma sombra que se esconde nos cantos mais sombrios da cidade. Essa cidade guarda um segredo que poucos ousam mencionar, mas que todos conhecem. Um segredo que assombra seus moradores há gerações. Eles vivem com medo, sempre olhando por cima do ombro. A história da boneca do cemitério. Uma boneca antiga, com olhos que parecem seguir você onde quer que vá. Um conto sussurrado em tons abafados. As pessoas falam dela em voz baixa, com medo de que ela possa ouvir. Uma lenda que arrepia até a alma. Dizem que a boneca é amaldiçoada, trazendo má sorte para quem a encontra. A boneca do cemitério é mais do que um simples brinquedo. É um símbolo de algo muito mais sinistro. É uma entidade, alguns acreditam. Uma presença que transcende o mundo físico. É um portal para o outro lado. Um caminho para o desconhecido. Dizem que a boneca se move sozinha. Seus olhos te seguem. É como se ela tivesse vida própria. Alguns juram que a ouviram sussurrar. Palavras incompreensíveis, mas cheias de malícia. Esta é uma história sobrenatural. Uma história que desafia a lógica e a razão. É uma história sobre o inexplicável. Sobre coisas que não podem ser facilmente explicadas. O ar fica pesado à medida que você se aproxima do velho cemitério. Uma sensação de opressão toma conta de você. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição invade suas narinas. É um cheiro que traz consigo a sensação de morte e decadência. Um arrepio percorre sua espinha. Você pode sentir. Algo está errado aqui. Algo que não pode ser visto, mas que está presente. É aqui que a história se desenrola. No coração deste cemitério antigo e misterioso. É aqui que a lenda ganha vida. Onde o passado e o presente se encontram, e onde os segredos mais sombrios da cidade são revelados. A história começa no início do século XX, em uma pequena cidade pitoresca. A cidade era um lugar mais simples naquela época, onde todos se conheciam pelo nome e a vida seguia um ritmo mais lento. A vida era difícil, mas as pessoas encontravam consolo em sua comunidade, reunindo-se frequentemente para eventos e celebrações. Então, a tragédia se abateu sobre a cidade, trazendo uma sombra de tristeza. Uma jovem chamada Maria, conhecida por todos, morreu inesperadamente, deixando um vazio imenso. Sua morte abalou a comunidade profundamente, pois Maria era amada por todos. Maria era uma criança brilhante e alegre, sempre vista brincando nos jardins e espalhando felicidade. Ela tinha um riso que podia iluminar uma sala, contagiando todos ao seu redor com sua alegria. Ela adorava brincar com suas bonecas, criando histórias e aventuras imaginárias. Sua favorita era uma linda boneca de porcelana, que ela cuidava com muito carinho. A boneca tinha bochechas rosadas, olhos azuis brilhantes e uma cabeleira encaracolada e loira, quase como se fosse uma versão em miniatura de Maria. Os pais de Maria ficaram devastados com sua morte, incapazes de aceitar a perda de sua filha querida. Eles a enterraram no cemitério da cidade, um lugar tranquilo e sereno. Em um gesto de amor eterno, eles colocaram sua amada boneca de porcelana em seus braços para que ela nunca se sentisse sozinha. Foi um último ato de amor, uma tentativa de confortar sua filhinha na vida após a morte. Uma maneira de confortar sua filhinha na vida após a morte, acreditando que a boneca traria paz a Maria. Mal sabiam eles que esse ato de amor teria consequências terríveis, desencadeando eventos que ninguém poderia prever. Os moradores da cidade lamentaram a morte de Maria, reunindo-se frequentemente para prestar suas homenagens. Eles sussurravam orações por sua alma, esperando que ela encontrasse paz no além.
Eles não poderiam saber que seu cemitério se tornaria um farol para algo sinistro, algo que estava ligado àquela boneca de porcelana. Algo ligado àquela boneca de porcelana que agora parecia carregar um segredo sombrio e inquietante. O cemitério ficava em uma colina, cercado por árvores sombrias que balançavam ao vento. De lá, havia uma vista panorâmica da cidade, uma visão que parecia serena e tranquila. Era um lugar de paz e lembranças, onde as pessoas vinham para refletir e lembrar dos entes queridos. Ou era o que eles pensavam, até que a atmosfera começou a mudar. O túmulo de Maria era marcado por uma lápide simples, coberta de musgo e envelhecida pelo tempo. A lápide trazia seu nome, sua data de nascimento e a data de sua morte prematura, um lembrete constante de uma vida interrompida. Os moradores da cidade costumavam deixar flores e bugigangas no túmulo de Maria, incluindo uma boneca de porcelana que parecia vigiar o local. Eles queriam homenagear sua memória, acreditando que esses gestos trariam algum conforto. Mas algo estranho começou a acontecer, algo que ninguém conseguia explicar. Os itens deixados no túmulo de Maria eram frequentemente encontrados movidos, como se alguém ou algo os tivesse tocado. Às vezes, eles eram até rearranjados em posições diferentes, criando um ar de mistério e inquietação. Era como se uma mão invisível estivesse brincando com eles, movendo-os de um lugar para outro. No início, as pessoas descartaram isso como o trabalho de animais ou do vento, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas as ocorrências se tornaram mais frequentes e difíceis de ignorar. Os distúrbios ficaram mais estranhos. Flores foram encontradas trançadas de maneiras impossíveis para o vento ou animais fazerem. Bugigangas foram organizadas em padrões estranhos, como se alguém estivesse tentando enviar uma mensagem. O medo começou a tomar conta da cidade, e as pessoas começaram a sussurrar sobre o que poderia estar acontecendo. Sussurros sobre a boneca do cemitério começaram a circular, histórias de que a boneca de porcelana estava possuída. Algumas pessoas começaram a evitar o cemitério completamente, temendo o que poderiam encontrar lá. Eles temiam a boneca e o que ela representava, acreditando que ela era mais do que um simples brinquedo. Eles acreditavam que não era mais apenas uma boneca. Era algo mais, algo sinistro, algo que trazia uma sensação de mal-estar e medo. Os rumores sobre a boneca do cemitério se espalharam como fogo em mato seco. As pessoas afirmavam ter visto os olhos da boneca brilhando no escuro. Outros juravam ter visto a boneca se mover. Era como se estivesse viva. As pessoas relataram ter ouvido ruídos estranhos vindos do cemitério à noite. Sussurros, gemidos e risos arrepiantes. O cemitério, antes um lugar de paz, havia se tornado um lugar de medo. Um coveiro afirmou ter visto a boneca desaparecer de seu local de descanso. Ele jurou que a viu desaparecer no ar. Sua história foi recebida com ceticismo, mas causou arrepios na espinha dos moradores da cidade. A linha entre a realidade e o pesadelo começou a se confundir. A boneca do cemitério não era mais apenas uma lenda local, era uma fonte tangível de terror. Algo estava acontecendo naquele cemitério, algo ligado ao túmulo de Maria e à boneca de porcelana que estava sobre ele. À medida que as histórias da boneca do cemitério se tornavam mais bizarras, a cidade se viu dividida. Havia aqueles que descartavam as histórias como mera superstição. Eles se recusavam a acreditar no sobrenatural. Os céticos argumentavam que deveria haver uma explicação racional para as estranhas ocorrências. Eles culpavam vândalos, o clima, qualquer coisa menos o sobrenatural. Mas os crentes sabiam melhor. Eles tinham visto o medo nos olhos daqueles que haviam encontrado a boneca do cemitério. Eles tinham ouvido as histórias sussurradas de geração em geração. A cidade estava dividida ao meio. Amigos e vizinhos se voltaram uns contra os outros.
A comunidade antes pacífica estava agora fraturada pelo medo e pela desconfiança. A boneca do cemitério havia criado uma barreira entre eles. O debate continuou. Era uma lenda inofensiva ou havia algo realmente maligno à espreita entre eles? A lenda da boneca do cemitério chamou a atenção de fora da cidade. Investigadores paranormais, atraídos pelo inexplicável, desceram sobre a cidade. Eles vieram armados com câmeras, leitores EMF e uma sede pelo sobrenatural. Os investigadores passaram noites no cemitério, documentando cada som, cada ponto frio, cada ocorrência inexplicável. Eles esperavam capturar evidências do sobrenatural. Eles queriam provar que a boneca do cemitério era mais do que apenas uma lenda. Os investigadores realizaram sessões espíritas, tentando se comunicar com o mundo espiritual. Eles buscavam respostas além do túmulo. Eles queriam saber por que a boneca de Maria estava no centro dessa tempestade paranormal. Cada gravação EVP, cada queda inexplicável de temperatura alimentava sua crença de que estavam lidando com algo verdadeiramente extraordinário. A presença dos investigadores apenas aprofundou o mistério.